igual o Popó dessa segunda-feira, aliás, igual o Bambam nessa segunda-feira. Se até Alexandre de Moraes usou a frase... Pois imagina. é, aí foi parar no Alexandre de Moraes. Foi parar no Alexandre de Qual Moraes. é o contexto, Cíntia? O Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estava hoje no evento na USP, a Universidade de São Paulo. E durante esse evento, o Moraes falou o quanto é preciso que a justiça siga atenta em relação às ameaças quanto à democracia no país. Que é preciso não baixar a guarda nunca, que é importante que as instituições estejam sempre, cada uma cumprindo a sua parte, fazendo o seu papel. E aí ele usou a luta do Popó com o Bambam para dizer que às vezes acontece assim, num segundo, num piscar de olhos. Há quem entenda essa fala do Moraes como uma resposta ao pedido de anistia feito pelo ex-presidente durante o ato ontem na Paulista, né? Mas ele falou de uma forma mais ampla e usou fez analogia aí com a luta do Bambam com o Popó. Vamos ver então. Roda. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de Bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Ele se refere àquela PEC da fake news, a PL da fake news, e ele disse uma outra coisa também, que eu achei importante no discurso dele. Como corroer a democracia por dentro? Ele falou muito sobre isso, ele disse que a fake news é um método para se destruir a democracia. Então, eu acredito que esse ano vai se tentar uma solução, até porque a própria Justiça Eleitoral já disse que dificilmente vai conseguir conter o uso de fake news nas eleições deste ano, né? Sim, uma regulamentação, como é que fica? Nós já discutimos aqui, a própria inteligência artificial está aí causando muitos estragos dentro de campanhas políticas mundo afora, e se não tiver regulamentação esse ano a gente vai ver por aqui. Agora me chama a atenção esse estilo, Francis, quando o Moraes traz um tema de hoje, da nossa discussão popular do dia a dia, depois da repercussão de mais um confronto, mais uma vitória do Popó, dessa vez tão rápida contra Bambam, depois de tanta provocação. O Bambam era aquele que provocava todo dia o Popó, ele criava uma situação para provocar e terminou sendo nocauteado de forma vexatória. E aí, Moraes reafirma. Você também lê dessa forma, como um recado de não anistia diante do que se viu no final de semana na Paulista? Justamente, Ananias, até porque aquele ato, um ato para impressionar, na tentativa de impressionar e de pressionar os poderes em relação aos inquéritos que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele responde, não tem nenhum efeito prático. E esse pedido de anistia do ex-presidente da República evidencia mais uma espécie de desespero, entre aspas, dele e dos seus aliados em relação ao andamento dos inquéritos que envolvem os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Então, o ministro Alexandre de Moraes, com a linguagem bem direta e que chega a todos os públicos, ele mais uma vez reafirma que essa anistia não virá, não só ele, mas outros ministros do Supremo Tribunal Federal já haviam deixado claro que essa pacificação nacional não passa pela impunidade. A impunidade é vista como um incentivo para que atos do tipo voltem a ser replicados, porque essa semente do golpismo continua viva na nossa nação, e para impedi-la de novamente levantar atos como os que aconteceram no dia 8 de janeiro, é necessário que essa punição seja severa para os acusados de participarem dos atos do dia 8 de janeiro.
A anistia para quem tentou o golpe de Estado, Alessio, para quem depredou o patrimônio público histórico do Brasil, para quem buscou achincalhar os três poderes da República e se mostrava armado, arquitetado, bem planejado para tudo aquilo. É possível? Olha, Ananias, não é possível. Até também a gente falta incluir aí um personagem, né? De quem mobilizou, de quem organizou intelectualmente todo esse golpe também por trás dos panos e por trás das câmeras, né? Até porque já foi provado com registros gravados de uma reunião que orquestrou todo o 8 de janeiro e o processo que antecedeu aquele dia. Então, eu não vejo hoje possibilidade de anistia, pelo menos na minha opinião, não deve acontecer, apesar de uma pressão já ser colocada nas redes sociais, foi colocada também durante o ato do final de semana e vai continuar sendo colocada, né? Não só pelo ex-presidente, mas também por deputados que já cogitam levar para o Congresso essa pauta para ser discutida. Alguns, inclusive, já levaram, né? Já tem. Mourão. Então, eu acredito que não deve ter a anistia, até porque seria como passar pano, né? Dizer que, olha, tudo bem, se acontecer novamente vai ter anistia de novo, vocês podem continuar se mobilizando da forma golpista que querem. Então, eu não vejo hoje, Ananias, um cenário em que isso seria favorável para ninguém, né? Muito menos para a democracia do país. E há quem diga, Poliana, que ao defender a anistia, Bolsonaro defende uma anistia para ele mesmo. Claro, ele está advogando para ele. E foi isso o grande objetivo do que a gente viu na Avenida Paulista no dia de ontem. Bolsonaro estava ali tentando levar uma defesa pública e acabou se complicando ainda mais, já que a gente vai falar daqui a pouco sobre essa possibilidade de utilizar o que ele levou no discurso, o que ele falou para aquela multidão, para os autos da investigação na Polícia Federal, que era o pior cenário para o ex-presidente, que esse ato servisse para produzir provas contra ele. Então, o Bolsonaro foi ali o tempo todo tentar se defender, meteu a mão pelas pernas e o que a gente vê é um indivíduo que tem uma força política muito forte, mas que esbarra naquilo que a gente tem de mais caro, que é a nossa Constituição, que é a nossa legislação. E principalmente a nossa legislação eleitoral, que foi tão atacada pelo grupo do ex-presidente. Teve esse ponto polêmico do discurso de Bolsonaro, que foi a defesa da anistia para os golpistas do 8 de janeiro, e outro ponto que